me interrompe, não deixa a dúvida seguir em frente de jeito nenhum. Quem tá assistindo gravado é mais fácil, dá uma pausa, volta um pouquinho e vamos embora. Eu vou repetir algumas coisinhas para o pessoal da mentoria, mas é para nivelar todo mundo. E eu acho também interessante a gente dar uma revisitada em algumas coisas. Por exemplo, vamos começar de uma lesãozinha, tá? Qualquer lesão que você faça no seu corpo, qualquer machucado, qualquer corte, qualquer coisa que você faça que fuja do normal do seu corpo, da homeostase dele, ele vai inflamar. Inflamar significa trazer mais nutrientes, mais células, mais sangue, mais, enfim, tudo para tentar recuperar mais rápido o tecido. Não só recuperar mais rápido o tecido, mas se preparar para o pior do que pode ter acontecido. Do tipo, vai que entrou um bicho, vai que entrou uma bactéria, uma sujeira, sei lá. Acho que é fácil de pensar que raramente você vai se cortar com alguma coisa estéril, tá? Mas aí, enfim, se cortou, o seu corpo vai inflamar e vai tentar recuperar ali onde você cortou, onde você machucou, onde você bateu e tudo mais. Às vezes, você pode se machucar tanto, 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 que seu corpo pode perder um pouquinho do controle sobre isso. Por exemplo, às vezes você pode, não sei, quebrar um braço, quebrar uma perna e os dois braços, sei lá. E de repente seu corpo vai precisar inflamar muito. Se às vezes o seu corpo inflama demais, aliás, antes, perdão, deixa eu colocar uma coisinha antes. Eu tô tentando pular algumas etapas, mas não vai ter jeito não. Se você corta sua mão localmente vai inflamar. Sua mão localmente vai ficar com edema, rubor, calor. Sua mão localmente vai ter toda aquela atividade acontecendo. O restante do seu corpo vai ter um efeito anti-inflamatório, porque eu não preciso inflamar meu braço direito se eu cortar meu braço esquerdo. Ou melhor, eu não preciso nem inflamar meu braço inteiro se eu só cortei o dedo. Eu posso inflamar só onde está o corte. E o restante do meu corpo eu vou ter uma ação anti-inflamatória. Porém, quando o efeito é muito grande, quando a lesão é muito grande, quando a pancada é muito forte, o seu corpo pode perder um pouco o equilíbrio disso e inflamar o corpo inteiro. Então, você pode, de novo, o exemplo de quebrar muitos ossos, você pode ter casos de pacientes queimados, politraumas. Esses são um pouco mais traumáticos. Mas pensando numa situação um pouco mais comum, um paciente que faz uma cirurgia abdominal muito grande. Então, quando o paciente faz uma cirurgia na barriga, retira uma parte do intestino, retira uma parte de um pulmão, retira o pulmão inteiro, ele inflama muito. Poxa, é uma baita de uma agressão. O corpo ele vai perder um pouquinho do controle sobre o que inflama e o que não inflama. E de repente você vai ter o corpo inteiro inflamado. A gente chama isso de SIRS. Tranquilo até aqui? Deu para pegar? É, tá bom. Ó, então vou dar mais uns passinhos. Se você tem, ao contrário de uma lesão do tipo um politrauma, uma fratura, uma cirurgia abdominal, alguma coisa nesse sentido, e dessa vez você tem uma infecção muito forte no seu corpo, uma infecção do tipo, dessa vez, a cirurgia abdominal que você fez, só que enquanto o médico estava cortando lá, ele cortou o intestino e as fezes saíram para todo o intestino. É feita uma lavagem, é feita uma limpeza, mas pode acontecer de, né, causar uma infecção muito grande. Então, o seu corpo vai inflamar muito para tentar tirar aquela infecção, mas e vai acontecer toda aquela cadeia que eu falei para vocês. O corpo inteiro vai inflamar, só que dessa vez, como está associado a uma infecção, a gente tem agora uma sepse. Que é a mesma coisa, só que agora é por culpa de uma infecção. Não é por culpa de uma inflamação só. Não é uma cirurgia estéril que você fez. Agora é uma cirurgia suja. O que é mais comum de acontecer é, por exemplo, o Covid.
quando entra um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, que causa um efeito infeccioso, uma reação pela infecção muito forte, e o seu corpo inteiro inflama para tentar combater aquela infecção. Então, só para colocar em outras palavras, SIRS é uma inflamação generalizada e sepse não é uma infecção generalizada. Sepse é uma resposta inflamatória generalizada secundária a uma infecção. Não necessariamente essa infecção está generalizada. Por exemplo, eu posso ter uma infecção de urina muito forte, e o meu corpo inteiro inflamar por culpa da infecção de urina. Eu vou ter uma sepse de foco urinário. Uma sepse de foco pulmonar, numa pneumonia muito forte. Por aí vai. Teoricamente, a infecção vai ser sempre local. Ela pode estar muito avançada e você pode encontrar bichinhos dessa infecção em outras partes do corpo. Mas não é uma infecção generalizada, fechou? Então, o seu corpo todo inflama em resposta a uma infecção muito forte. Então, se eu pegar uma infecção na minha urina, muito forte, e eu for imunossuprimido, ou idoso, que já não tem um sistema imunológico que responde normalmente, você vai ter uma inflamação muito grande no corpo todo, por culpa de uma infecção de urina. O corpo todo inflama, e isso inclui o meu pulmão. Então, o meu pulmão vai inflamar por culpa de uma infecção. Na urina, por exemplo. Ou no próprio pulmão, mas aí fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Eu precisava dar essa volta longa, gente, foi mal. Mas precisava mesmo. Fez sentido até aqui? Tá muito doido, tá dando para entender? Conseguem mandar um joinha para falar que tá tudo certo? Sim. Tudo certo. Dá para seguir o baile? Vocês que mandam. Eu seguro, repito de outro jeito. Dá sim. Dá? Então, ó. Bom, você vai ter uma resposta inflamatória generalizada por culpa de uma infecção, uma resposta inflamatória muito grande, principalmente onde tem muitos capilares, né? Afinal de contas, quanto mais capilar, mais sangue, mais nutrientes, e no caso de um edema, isso vai ficar pior ainda. Pensando no pulmão, que é onde mais tem capilares, poxa, eu acho que fica fácil de imaginar que o pulmão vai ficar super inflamado, super. E qualquer órgão inflamado é edema, líquido, rubor, calor, então seu pulmão vai ficar inflamado mesmo, você vai ver ele inchado, você vai ver ele vermelho, você vai ver ele com todos aqueles sinais logísticos mesmo de inflamação. Só não vai doer, porque pulmão não tem nervo, mas ele doeria muito. E todos aqueles negócios lá que vocês lembram de dor, edema, rubor, calor, que terminam com perda de função, dessa vez a gente está falando de um órgão que precisa ter muito ar lá dentro. A gente está falando de um órgão que precisa ter uma barreira fina entre o alvéolo e o capilar para fazer uma boa troca de gases. Só que dessa vez está tudo cheio de líquido. E por consequência desse líquido, você vai ter perda de função pulmonar. Ou seja, o pulmão não vai mais conseguir fazer troca gasosa porque está tudo inflamado, está tudo cheio de líquido. Esse líquido é o exudato, é só um líquido rico em proteína, não é uma água, ele tem um pouco mais de nutrientes do que uma água. É como se ele fizesse um fiozinho, tá? Ele é um pouco mais viscoso do que a água por conta dessas proteínas. E basicamente é isso. Lembrando da cascata inflamatória, quando você inflama, o seu corpo ele fica tentando se proteger de todo o mal que está chegando para ele. Então ele vai se preparar para tudo, sabe? Ele não sabe o que está acontecendo.
dele. Então ele vai te preparar para responder a qualquer machucado, do tipo, ele não sabe se foi um corte, então ele vai preparar o seu corpo para coagular o sangue muito fácil, o que pode aumentar a chance de você ter trombose, por exemplo, tá? Mas basicamente o pulmão vai ficar cheio de líquido por conta de toda a inflamação. Então, sim, pensando no paciente que teve uma infecção de urina muito forte, o pulmão dele vai ficar cheio de água. Por quê? Porque o corpo dele está respondendo demais à inflamação. Então, o pulmão dele vai inflamar por culpa daquilo e vai ficar cheio de líquido. Líquido no pulmão atrapalha tudo, né? Não dá para fazer troca gasosa e tudo mais. Pensando no pulmão, ele vai passar por algumas fases por conta desse edema. Se o problema for causado por um agente que entrou no pulmão, por exemplo, Covid, como é que chama? Tuberculose, pensando em alguma bactéria, vírus, ou realmente o problema começou no pulmão, você pode ter uma destruição, porque os bichinhos vão lá e vão destruir realmente a parede do alvéolo, a parede dos pneumócitos e tudo mais, tá? Mas pensando que não, que a volta foi por uma infecção de urina, por exemplo, o líquido que está aí dentro também vai machucar o pulmão, também vai destruir a parede dele, vai, né, machucar tudo. Tá tudo cheio de água. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção no caminho que vai fazer. Então, você tem ali na fotinha da esquerda um pulmão totalmente saudável. Tá tudo perfeito, tá tudo bem. No pulmãozinho do meio, ele está inflamado. Inflamado por qualquer motivo que seja. Pode ter sido por culpa de uma infecção no pulmão ou não. Pode ter sido, de novo, pela infecção de urina. Pode ter sido um paciente que, sei lá, pegou fogo. Pode ter sido por qualquer um desses motivos. Mas o pulmão está todo inflamado. E na terceira foto, o pulmão já está entrando no processo de cicatrização. Na fase do edema ali, você vai ter entrada de de muitas células para tentar recuperar o pulmão. Às vezes não tem lesão, concordo, o pulmão só vai se preparar para o pior, mas às vezes vai ter lesão pela própria presença do líquido, mas seja como for, as células vão tentar recuperar alguma coisinha. Se tiver o que reparar, as células de fibrina vão começar a preencher os buracos, e aí você vai ter a formação de fibrose. Fibrose, principalmente para quem gosta de ortopedia, basicamente é um tecido de cicatriz. Qualquer tecido de cicatriz que você tem no seu corpo é uma fibrose, e fibrose serve para tampar buraco. Não é um tecido que tem função muito boa, tipo quem tem uma cicatriz na pele. É um tecido que tampou buraco da pele. Não é um tecido que tem elasticidade, não é um tecido que às vezes nem cresce pelo ali dentro, não sai suor ali. É um tecido que não serve para nada, ele só tampa buraco. Ele nem tem a maior parte das vezes nem melanina tem. É um tecido branco que tampou buraco. Eu tenho uma no braço de uma fratura, não tem nada em cima, não tem pelo, não tem nem sensibilidade. E é isso. Não é um tecido que tem função. Quer dizer, a função dele é essa, tampar buraco. E ele vai se formar dentro do seu pulmão. Também. E lembrando de fibrose de músculo, por exemplo, é um músculo que não tem mais tanta elasticidade, tanta contração, ele não tem mais tanta força. É um músculo um pouquinho, como se tivesse um pontinho meio sem função, sem morto. Pessoal, eu precisava dar essa volta toda. Foi mal. Todo mundo chegou aqui comigo? Sim, sim. Foi muito doida a volta? Como eu falei na aula de quarta-feira da mentoria, se você bate a ponta do dedo
se você corta o dedo, se você queima o dedo, se você faz qualquer coisinha no dedo, não parece que tudo que você faz cutuca o que tá machucado? Tipo, você vai e, sei lá, encrava a unha do pé. Parece que todo degrau que tem, você vai tropeçar. Parece que toda paredinha que tiver, você vai dar uma esbarrada. Você queima o dedo, parece que é ali mesmo, naquele dedo que vai ficar cutucando tudo para doer mais. E toda vez que você vai fazer alguma coisa, machuca o que já tá machucado. É o famoso tirar a casquinha. Pensando nessa ideia, é isso aí que eu quero que vocês tentem trazer agora para o pulmão. Porque é um órgão, é um tecido, tá inflamado, tá machucado, às vezes está realmente, literalmente machucado, com pontos de células destruídas. Então você tem que pensar que é um tecido que está machucado. Se ele está machucado, eu não posso ficar machucando mais. Eu não posso ficar batendo, eu não posso ficar cutucando. Porque quanto mais eu cutucar, mais eu mexer, mais inflamado ele vai ficar e pior vai ser para cicatrizar. Mais vai demorar para cicatrizar. Quem já tirou a casquinha sabe que o negócio demora mais para cicatrizar. E o que é pior, lembra que quanto mais você cutuca um machucado, de novo pensa naquela casquinha que você vai tirando. De tanto tirar, aí que o corpo às vezes cria aquela cicatriz mesmo. É tipo marca de catapora. Se você não mexer, ela some. Mas se você tirar a casquinha, aí vai formar tecido de fibrina e aí vai ficar uma marca para a vida toda. Então, quando você tem um machucado, como diz qualquer mãe e qualquer vó, é não mexe. Deixa cicatrizar isso daí. E a ideia é exatamente essa para o pulmão também. Então, só que pensando no pulmão, é um paciente, vamos voltar no quadro clínico desse cara, porque ele está com o pulmão cheio de líquido, ele não está fazendo troca gasosa adequadamente, por consequência, o oxigênio dele vai cair. Primeiro o oxigênio cai, porque o gás carbônico consegue ainda sair muito mais fácil. Depois de um tempo, o gás carbônico vai começar a subir também. Lembra que a função pulmonar é colocar o oxigênio para dentro, gás carbônico para fora. Você vai começar a perder função, o oxigênio não vai entrar e o gás carbônico não vai sair. O gás carbônico do corpo começa a aumentar e o oxigênio do corpo começa a cair. Você vai ter alvéolos cheio de água e tudo isso vai começar a perder força e função muscular, pulmonar. Se você está perdendo função pulmonar, eu acho que fica fácil de imaginar que esse cara está morrendo de falta de ar, né? Fazendo força, respirando rápido, usando musculatura acessória, batendo asa de nariz e tudo aquilo que vocês já conhecem um pouquinho bem. Oi, Sté, pode falar. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum, Quando o paciente ele tem uma fibrose pulmonar hum. e a gente vai fazer uma ventilação nele, a ventilação, ela é normal ou ela é mais dificultada? Pensando no paciente que tem fibrose pulmonar tipo idiopática, pura, que não Sim, veio de uma doença, por exemplo, é um pulmão um pouco mais duro de ventilar. Enquanto que um pulmão saudável é tipo uma bexiga, um pulmão com fibrose pulmonar, ele parece mais uma sacola plástica. Ele tá ali naquela estrutura dele, ele não tem tanta elastância, porque ele é só cicatriz, ele não tem complacência, então é um pulmão que tá ali, é tipo uma caixa de sapato. Ele não vai se mexer, ele não vai se moldar, o ar vai entrar e vai sair, e ele vai continuar ali parado. Então, pensando que isso aqui é um alvéolo, um saudável faria isso aqui. Dessa vez ele vai ficar aqui, aí o ar vai entrar e o ar vai sair. E ele vai continuar ali. Entendeu? entendi. Num caso desse, de um paciente que teve uma doença e por culpa da doença a gente teve uma fibrose, é um pulmão que no começo ele vai estar normal, só vai estar cheio de água, o que também vai atrapalhar toda a mecânica pulmonar. E depois, por conta da fibrose, ele vai ter a mesma coisa de uma fibrose pulmonar idiopática, daquelas que a pessoa vai se desenvolvendo com o tempo. Mas pensando numa fibrose por culpa de uma doença,
ela é muito mais heterogênea, ela é muito espalhada. Enquanto que um paciente que vai ter uma fibrose, ele é muito mais homogêneo, porque é uma doença que vai progredindo aos poucos, entende? É heterogêneo, quer dizer, o desenvolvimento dele vai ser heterogêneo de qualquer forma. Mas normalmente um paciente desse vai trazer esse problema para a gente na UTI numa fase mais avançada da doença. É um problema que demora para causar um problema. Mas pensando que esse cara agora tá cansado, com falta de ar e tudo mais, eu acho que também não é tão difícil de imaginar que esse cara vai precisar de uma VNI, vai precisar de oxigênio terapia, vai precisar de um cuidado para ele aguentar passar por essa fase aí do edema. Consegui responder a pergunta, Stephanie? Desculpa. Conseguiu sim, professor. Eu entendi. Tudo depende da gravidade também que a fibrose se É, encontra, né, e como ela ocorre. depende da fase da doença, né? É um paciente que vai ter, independente do motivo, tá? A gente está falando agora de um paciente que teve infecção, passou por uma inflamação, passou por uma CIRS, passou por uma sepse ou não, mas é uma inflamação no corpo todo, e agora ele está com um problema respiratório. Como que é isso? É tipo um cara que interna para fazer uma cirurgia no abdômen para tirar um ovário. Pronto, ele tirou o. Não, o cara não, né? A mulher tirou o útero e o ovário. E fez toda a limpeza da cavidade abdominal, tirou alguns linfonodos. É uma cirurgia grande, machuca bastante. Mas foi estéril, não teve infecção, deu tudo certo, foi tudo de acordo com o programado e tudo bem. Só que agora, por culpa desse procedimento todo, o corpo dessa moça começou a inflamar, 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 e de repente o pulmão dela agora tá desse jeito. É desse perfil de paciente que eu tô falando. Ele não internou quer dizer, ele não foi para o hospital por um problema respiratório. Ele foi para o hospital por outro motivo. Ou não, ou realmente ele teve uma infecção pulmonar, uma pneumonia, um COVID, e por culpa dessa pneumonia, ele teve um quadro de fibrose. Perdão, um quadro de edema e, enfim, inflamação, CIRS, sepse e tudo mais. Vamos lá. Então agora esse cara está inflamado, e aí a gente tentou oxigênio, ele não melhorou. A gente tentou VNI para deixar ele um pouco mais confortável, ele não melhorou. E seja como for, a gente precisou entubar porque ele estava muito cansado, e ele não estava dando conta de respirar sozinho. Ou pior, lembra que a ideia é deixar o pulmão não forçar o que está machucado, né? Agora imagine uma pessoa que está com o pulmão inflamado. Ela não foi entubada ainda. Ela está respirando com força, ela está fazendo força para puxar o ar, ela está fazendo força para soltar o ar está entrando com uma certa velocidade maior, a musculatura está puxando com mais força, porque o pulmão está cheio de água. Então é um paciente que, se você não entubar, ele vai fazer cada vez mais força para puxar o ar, e por fazer mais força para puxar o ar, ele vai começar a machucar o próprio pulmão. Sabe quando você tá com soluço, muito soluço, e de repente você tá com câncer, sabe, até dói para soluçar? Ou até cansa de tossir? É disso que a gente tá falando. É você fazer tanta força, tanto esforço para puxar ou para soltar o ar, que começa a cansar, que começa a machucar, você se machuca para puxar o ar. Olha que bizarro. Só que é o pulmão que está inflamado, e quanto mais você cutuca, mais inflamado ele fica. Então, principalmente para esses pacientes, é indicado a intubação de forma profilática, quer dizer, para evitar piorar mais ainda, porque já está ruim. Só que se a gente não entubar, vai piorar muito. Então a gente entubou agora esse paciente. Então, está na nossa mão agora controlar todas essas variáveis para não machucar muito mais o pulmão do paciente. Porque é o pulmão que já está machucado.
Antes da gente seguir, eu vou mostrar essa fotinha, que é para vocês nunca mais esquecerem essa frase. Não tem como a ventilação mecânica não fazer mal para o paciente. Não tem como a ventilação mecânica ser fisiológica. Não tem como a ventilação mecânica não machucar o próprio pulmão. Mas tem como ela ser menos lesiva. Tem como ela ser mais suave. Porque se você está puxando o ar, você está abrindo os seus alvéolos, você está abrindo os capilares, o ar está entrando no seu pulmão, ele está sendo puxado. Quando você está na ventilação mecânica, isso não acontece. Você não está ventilando com uma pressão que está puxando o ar para dentro. Quando você está na ventilação mecânica, o ar está sendo empurrado para dentro do seu pulmão. É uma ventilação com pressão positiva. E isso, só isso já é bem esquisito para o seu corpo lidar. Só isso já faz muita diferença para o seu corpo. E é a partir daí que a gente vai começar a desenvolver agora o porquê que isso não é nada legal. Vamos fazer aquela paradinha. Todo mundo aterrissou aqui junto comigo, tá todo mundo falando a mesma linguagem? Sim. Deixa eu ver. Dá para ganhar uns joinhas aí? Só para ver se vocês estão aqui comigo? Tá bom. No computador eu não consigo. Tô aqui. Fechou. Então você vai ter uma lesão que vai inflamar, que vai levar tecido de fibrose. Você não pode machucar mais, porque quanto mais você machuca, mais machucado vai ficar, mais edema você vai ter, e por consequência, mais formação de tecido de fibrose você vai ter. Ou seja, quanto mais você machuca, pior fica. De novo, é a frase de vó e mãe de falar não tira a casquinha. Só que dessa vez o paciente precisou ser entubado e a ventilação mecânica vai machucar. Vai machucar o que já está machucado. Você vai ter a fase exudativa, onde vai ter edema, vai ter mais sangue chegando, mais nutrientes, mais líquido. Você vai ter uma fase proliferativa, onde as células vão começar a se reproduzir, vão tentar cicatrizar e vão tentar tampar os buracos com elas mesmas. E depois de um tempo, quando as coisas começarem a não funcionar muito bem, para tampar esses buracos, para continuar mantendo a função do órgão, o corpo vai começar a tampar buraco com o que ele tem na mão, que é a fibrina. Você vai ter um quadro de fibrose, então, que é formação de tecido de cicatrização. Pensando nessas três fases, eu acho que fica um pouco fácil de perceber que a fase mais aguda, a fase que está mais explodindo tudo, é na fase exudativa. Então é nela que a gente vai ter que atuar, principalmente nela que a gente vai ter que atuar, para o pulmão não se tornar cada vez mais inflamado, cada vez mais machucado. Talvez, Stephanie, aquela pergunta que você me fez, o paciente com fibrose pulmonar, ele já chega lá naquela última fase. Ele vai passando por todas as outras de uma forma tão lenta com o passar do tempo que ele não se torna um problema. Ele já chega com fibrose mesmo. Pensando nesses... Deu para entender? Perdão. Sim. Pensando nesses pacientes, independente do motivo, a gente consegue fazer esse gráfico aqui, ó. Assim que você... Esse gráfico ele está mostrando os dias passando, tá? Da esquerda para a direita é o tempo. De cima para baixo, ou seja, no eixo X, tá? É em porcentagem, tá bom? E vamos entender ele. Ele está se tratando sobre a evolução da SARA. SARA é a mesma coisa de tudo aquilo que eu falei, tá? Então é uma CIRS,
só que com repercussão no pulmão, por culpa de uma infecção, é SARA. É a síndrome do desconforto respiratório agudo, que a maior parte das pessoas ainda fala SARA por ser mais fácil de falar. Mas o nome bonito é SDRA, tá? A gente mudou o A para um D. Não é mais angústia respiratória, é desconforto. Mas o gráfico, então, mostra a evolução do tempo de uma SARA. E eu vou falar SARA só para ficar mais fácil mesmo, tá bom? No D0, que é o primeiro ponto ali, da esquerda para a direita, é onde está escrito onset, tá vendo? Aí você vai ter as três, tem a bolinha azul, tem o quadradinho vermelho e o triângulo verde. Tá. Vamos pensar só na bolinha azul por enquanto. A bolinha azul é a fase exudativa. É a fase que seu corpo está inflamado. No D0, repara como seu corpo está bem inflamado. É assim que começou a pesquisa. Seu corpo está todo inflamado, está todo a toda, trazendo mais nutrientes, trazendo mais líquido, tentando recuperar a lesão. Independente da lesão, tá? Pode ser um motivo infeccioso ou não, pulmonar ou não. Conforme o tempo vai passando, a inflamação vai diminuindo até quase zerar ali no D28, tá vendo? Day 28, dia 28. Quase não vai ter tanta inflamação assim no último dia do estudo, depois de 4 semanas. Conforme a inflamação tá toda, o corpo vai tentando trazer mais células para tentar recuperar o que está machucado. Aí você vai ter os quadradinhos vermelhos, que é a fase proliferativa. Então, conforme o tempo vai passando, a fase exudativa, que é a fase a inflamação em si, vai diminuindo aos poucos, e conforme a inflamação vai diminuindo, as células vão aumentando a atividade delas. É o quadradinho vermelho. No terceiro dia tá uns 30, 40%, mas repara que em uma semana já tá 70, 80% ali. Até chegar em 100% lá no dia 28. Ou seja, você vai ter muitas células se reproduzindo demais para tentar recuperar a lesão. Tentar tirar a infecção, tirar o bicho e tudo mais. Você pode pensar nesse caso como acontece com o Covid. Assim que você ficou doente, você vai ter inflamação no máximo, todos aqueles sintomas. Aí seu corpo entrando numa fase proliferativa, vai recuperando as células, tudo vai se ajeitando de novo. E numa situação normal, nesse caso, somente pacientes graves, então são situações que foram se prolongando aí, tá bom? E agora, presta atenção no triângulo verde. O triângulo verde, ele fala sobre a fibrose. Assim que você ficou doente, seu corpo não vai estar fibrosado. Seu corpo não vai precisar de fibrina. Ele acabou de se machucar, então ele ainda vai tentar recuperar. Só que conforme o corpo vai se recuperando e ele vai se reorganizando, aonde ele não consegue tampar o buraco, ele vai começar a colocar tecido de fibrose. Mas assim, é a última opção do corpo. Primeiro ele vai tentar se recuperar. Repara que até a primeira semana inteira, no dia 27, no dia 7, aliás, perdão, não tem quase nenhuma atividade de fibrina. Mas lá pro dia 12, 21, 27, 28, tá no máximo, sabe? No máximo não, mas ainda tá uns 60% aí de atividade. O que significa? Dá uma olhadinha primeiro, aliás, aqui comigo, na primeira semana da lesão. Na primeira semana de lesão, o seu pulmão vai inflamar com tudo, vai tentar se recuperar com tudo, mas ele ainda não vai ter cicatrizes para sempre. Ele vai tentar se recuperar. É nessa fase que seu corpo está muito inflamado, muito sensível.
É nessa fase que eu tenho que deixar o corpo, é principalmente nessa fase que eu tenho que deixar o corpo descansar, para que ele consiga se recuperar. É nessa fase que, então, com a ventilação mecânica, eu tenho que pegar o mais leve possível. Porque quanto mais eu bater, principalmente nessa fase, mais inflamação e pior vai ser o dano que eu vou deixar. Maior vai ser a sequela que eu vou causar. Nesse caso, é como se eu puxasse aquela curvinha azul para cima. Puxasse a linha vermelha também para cima. E puxasse, por consequência, depois a linha verde também para cima. Só que a linha verde lembra que é tecido de cicatriz. É um tecido que a pessoa vai levar para o resto da vida. Então, por mais que essa pessoa se recupere muito, muito, muito bem mesmo, ela vai ter uma fibrose para o resto da vida. Mas normalmente o que acontece é que essa pessoa nem consegue se recuperar, porque o seu corpo vai inflamar tanto, tanto, por culpa também da ventilação mecânica, que por culpa de toda a cascata de inflamação, o corpo às vezes nem resiste à inflamação. Não esquece que inflamação inclui trazer nutrientes, usar energia, fazer todo um trabalho do seu corpo para tentar recuperar aquela lesão. Só que talvez, se você machucar demais, o seu corpo pode não aguentar. Se vocês repararem, o número de pacientes, conforme o tempo vai passando, do dia 7 até o dia 27 principalmente, vai caindo muito rápido o número de participantes. As pessoas não vão resistindo. Então, dentro do quadrado ali que está mostrando a primeira semana, é o momento chave para eu aplicar o que eu vou conversar com vocês aqui hoje. É nessa fase que está tudo acontecendo, tudo inflamado, tudo machucado e tudo mais. Pessoal, deu para entender esse gráfico bonito aqui? Eu acho ele tão legal. É? O pessoal tá tão quietinho. Se vocês estão com dúvida, estão interrompendo, gente, na hora. Não precisa nem levantar a mão, pode só falar. Tá bom? O legal de dar Pode aula com deixar. mais gente é que tem mais opções, assim, de vocês pensarem em possibilidades diferentes. Isso é muito bom. Então você está falando de um pulmão que vai estar inflamado, inflamação traz líquido, então é um pulmão que vai estar cheio de líquido, é um pulmão que a pessoa não vai ter troca gasosa adequada, mas isso a gente não vai discutir hoje. Mas o que eu quero que vocês percebam é que é uma lesão que traz muita água para o pulmão. A água, como tudo em todo lugar do mundo, vai para baixo pela gravidade. Então, pensando numa pessoa que está deitada de barriga para cima, a água vai ficar nas costas. Pensando numa pessoa que está em pé, a água vai ficar embaixo. Pensando numa pessoa que está de ponta cabeça, a água vai ficar em cima, mas a água vai para baixo, sempre, sempre. Não importa a posição que você fique. Fora o próprio peso do pulmão. Sobre ele mesmo, tá? É como se você pegasse uma esponja, uma esponja bem grande, o próprio peso da esponja vai apertar a parte de baixo da própria esponja. Bem? E é um pulmão que vai ficar com as partes de baixo um pouco mais fechadas do que a parte de cima. O ar vai entrar com mais facilidade para cima, afinal de contas não tem nada apertando, não tem peso. Na parte de baixo está cheio de líquido, está cheio de edema, o ar não vai conseguir entrar muito bem ali na parte de baixo. E embora uma lesão dessa não seja uma coisa tão focada em uma região apenas, quer dizer, é difícil você ter uma SARA, ou uma sepse, ou uma SIRS, é muita sigla já, né? Mas é difícil você falar de uma inflamação no corpo, no pulmão inteiro, que vai pegar uma região específica. Ela vai pegar um pouquinho de cada parte do pulmão.
Mesmo no Covid, por exemplo, o Covid vai pegar no pulmão inteiro. É difícil você pegar um Covid no pulmão, no lobo inferior direito. Não é uma pneumonia aspirativa porque entrou um grão de arroz no seu pulmão. Não, pegou o pulmão inteiro. Então o pulmão inteiro vai ficar machucado. E pensando nesse tipo de paciente, a lesão vai acabar se concentrando com os líquidos para baixo, mas o pulmão inteiro está inflamado. Pensando que um pulmão tem que entrar ar, eu acho que deu para perceber que nessa foto, por exemplo, o ar, que é a parte que está mais cinza, está indo mais para a parte de cima da imagem. Para vocês entenderem, é uma tomografia. É como se vocês tivessem, eu tivesse deitado assim, cortado aqui, vocês estão vendo o meu pulmão de baixo para cima, tá? E na altura que está aí, foi mais ou menos na altura do coração, que é essa coisinha branca aí no meio. Quanto mais branco, mais denso, mais líquidos, quanto mais ar, mais cinza, mais preto vai ficar. Tipo, fora do corpo, ó como é um cinza, é ar. Na parede torácica, nos músculos e tudo mais, na gordura, é um pouco mais branco. E dentro desse formato do tórax, você vai ter o pulmão ali dos dois lados, tá? O pulmão direito, você vai ver aqui do lado esquerdo da imagem, e o pulmão esquerdo você vai ver do lado direito da imagem, lembrando que é como se a pessoa estivesse deitada assim, tá? E no meio está o coração bem branco. Mas repara que o coração bem branco não é tão branco quanto a coluna. Dá para ver um pedacinho da coluna ali na parte de baixo da imagem. Um pouquinho em cima do P. Tipo, um dedo acima do P. Então os líquidos vão para baixo. Pensando na ventilação mecânica desse tipo de paciente, é uma outra imagem só, tá? Dá para perceber que eu não vou tratar esse pulmão como se ele fosse uma coisa só. É como se o ar estivesse indo apenas para a região que dá para o ar entrar. Na verdade, não, é exatamente isso. Então eu vou trabalhar com áreas pequenas do pulmão para ventilar. O ar não vai conseguir entrar no pulmão inteiro como uma coisa única funcionando bem. O ar vai para onde ele consegue ir. Então você vai ter pequenas áreas pulmonares. É como se você tivesse pequenos pulmões saudáveis. Inclusive, é daqui que veio o conceito Baby Lung, que com certeza alguém já deve ter escutado em algum momento da graduação. Foi uma pesquisa italiana que trouxe esse conceito de Baby Lung, pulmão de bebê. Bom, dúvidas? Professor, Oi, Fran. boa noite. Boa noite. O que é esses Hum, negocinho que parece uns ratinhos alienígenas que tem aqui do ladinho? deixa eu pensar. Como assim? Como se fosse umas bolinhas preta? É porque sou só eu que tô vendo uns ratinhos ali alienígena, porque eu tô enxergando. Provavelmente sim, mas peraí, deixa eu só entender o que são esses ratinhos pretos. Aliás, que cor que é o ratinho? Eles são branquinhos com os olhinhos pretos. Senhor, acho que é só você. Mentira. Ah, vamos lá. Tem a área do pulmão. É dentro Perto da do área do círculo, pulmão? professor. Aonde, Duda? Tô abrindo Então, não parte tem aqui. o círculo que o senhor fez preto, que é do pulmão, que é mais ar em cima? Aí tem um branquinho com dois olhinhos pretos do lado. Aí ela tá vendo o ratinho. Isso é líquido. Lembra? Pode ser, mas sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu tô vendo agora o Hum. ratinho. Eu vou colocar Isso. eu vou abrir o PowerPoint. Pera aí que eu vou abrir a aula original. E aí a gente conversa, tá? Aí tá aí. Tá aí. É bom que você tenha perguntado isso. Achei. Porque é um conceito realmente que a gente não. Não é uma imagem que a gente vê todo dia.
Pronto, abri a aula original. Vocês estão vendo meu PowerPoint? Agora apareceu. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Aonde, Fran? Aqui, ó. Deixa eu pegar um. Professor, olhando aqui pela tela do celular é na esquerda, é isso mesmo, é aí. Esse Esse- bichinho aqui, ó. Peraí, deixa eu só tirar o preenchimento. Fazer uma cor que Era chama isso que eu estava falando. aberração. Tipo aqui no meio? É isso aí, o círculo todo é o ratinho. Tá, Professor, parece mesmo, vai. Não, tá certo. Sabe o que que é? Aqui, deixa eu pegar. Essa parte aqui, deixa eu diminuir o círculo. Essa parte preta são os brônquios, tá? Então é os brônquios fonte, tipo, deixa eu pensar. Peraí, deixa eu pegar uma outra imagem, Fran. Eu acho que vai ficar mais legal para eu te mostrar. Pronto, aqui tem rato demais. Mas esses ratinhos, nessa imagem aqui, dá para ver um pouquinho melhor, ó. É o brônquio. Então vem a traqueia, se divide em dois, vem os brônquios e vai se dividindo cada vez mais. Nessa imagem aqui não é bem isso, tá? Aqui tem outros buraquinhos a mais. Mas naquela imagem, naquela que você me perguntou, nessa daqui, são os brônquios. E a parte branca é edema mesmo, é líquido. Então aqui você tem um brônquio, que é por onde está a zona condutora, onde o ar está passando, e a parte branca aqui é líquido. Puramente é isso. E aí o líquido tende a se acumular mais aqui na parte de baixo. Mas também aqui em cima. Aqui tem um canto aqui que está bem cheio de líquido. E essa parte que está super, hiper bem branca. Quanto mais branco, mais denso. Repara, por exemplo, que a densidade aqui da coluna, que é um osso que é bem duro, bem compacto, é bem mais, um pouquinho mais branco do que a densidade daqui. Então essa parte aqui é um brônquio cheio de líquido em volta. E aqui, por exemplo, ó, perdão, aqui, onde está vindo um caminho branco, é um capilar, uma veia, uma artéria. E esse monte de risquinho branco são milhares de pequenos capilares. Fez sentido? Sim, Sim. Mesmo? mesmo. Essa eu nunca vou esquecer, porque eu vou lembrar sempre do ratinho alienígena agora. Só que depois que você vê um ratinho alienígena com 3 olhos, você não consegue mais desver o ratinho alienígena com 3 olhos. Vou voltar para a aula, porque aí eu consigo mostrar maior, tá? Mas, pessoal, deu para entender o que, que é o líquido ali dentro daquelas imagens doidas ali? Sim. Sim. Isso vale para raio-x também, tá? Quanto mais denso, quanto mais líquido, mais branco, mais denso fica a imagem, tá? Boa! Então, pensando nesse tipo de pulmão, a gente está ventilando áreas pequenas do pulmão. Então, não dá para você imaginar que o ar que antes ia ocupar o pulmão inteiro e agora vai ocupar só metade do pulmão, não dá para você imaginar que esse ar vai entrar tranquilamente e vai ficar confortável aí dentro. É um ar que vai machucar quando entrar e vai expandir demais. É como se você fosse insuflar uma bexiga cheia de água agora. Não vai dar para insuflar tão bem. Agora, pensando em ventilação mecânica, a gente não vai conseguir empurrar o ar para essa parte aí que sobrou tão facilmente. E mais importante ainda, por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem de bioimpedância, tá? Então é aquela imagem de tomografia que nós vimos antes, só que aqui eles colocaram um gás para a pessoa inalar, e quanto mais azul
mais ar tem. O verde são áreas que estão cheias de líquido, mas ainda tem um pouquinho de ar. E o branco e o amarelo são regiões que estão cheias de líquido mesmo, tá bom? Então, basicamente, o que está cheio de líquido mesmo, que é o branco, 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 é músculo, é o coração ali no meio, é osso, enfim, são essas coisinhas um pouco mais densas. O que está em verde é pulmão, tá? Só que esse pulmão não está tão aberto. E por que que ele não está tão aberto? Aí o azul é o pulmão realmente aberto, tá? Ele não está tão aberto pelo próprio peso do pulmão. Então o pulmão faz um peso sobre ele mesmo e as partes de baixo não conseguem abrir tão bem. Nota, isso daí é um paciente, aliás, isso não é um paciente, isso é uma pessoa acordada, bem, conversando. Isso são vocês agora, inclusive. Só que eu acho que a maior parte de vocês está sentado, então, tipo, quem está sentado está com a parte de baixo do pulmão toda verde, assim, toda fechadinha. Quem está deitado está exatamente assim. Se você deitar com o lado esquerdo para baixo, o pulmão esquerdo vai ficar com toda aquela lâmina ali do lado verde. E o direito vai ficar com a parte que está tocando o coração verde também, fechadinho. Ou seja, não tem como o pulmão, por mais que você esteja saudável, não tem como o pulmão ficar todo insuflado, azul, bonitinho, saudável. É o saudável, é o que está funcionando. Isso é um paciente que não tem uma doença. Só que a gente está falando agora de um paciente que tem uma doença. Então ele vai ter alvéolos que vão estar funcionando bem, que estarão abertos, que estarão, né, normais, como a gente agora. E alguns alvéolos, não. Alguns alvéolos estarão fechados. Alguns alvéolos estarão cheios de líquido e por aí vai. O líquido dentro do alvéolo destrói o surfactante. Para que serve o surfactante? Vocês lembram? Vai, pode chutar. É impedir que o pulmão colapse. Isso aí. Ele não deixa o pulmão colapsar de um jeito bonito. É como se fosse o talco dentro de uma bexiga. Como que funciona o talco dentro de uma bexiga? Pensa numa bexiga toda babada e você vai lembrar que não dá para você encher essa bexiga com facilidade. Ela vem toda colada. Agora, se você colocar um pouco de talco ali dentro, dar uma mexidinha, você consegue inflar a bexiga muito mais fácil. É isso que o surfactante faz. Ele não deixa a parede do pulmão colar uma com a outra. O surfactante dá tipo uma lubrificada dentro da bexiga, aí o alvéolo fica ali bonitinho, deslizando um sobre o outro. Mesmo que ele feche, ele vai abrir logo depois e tá tudo certo. Só que você está colocando agora líquido dentro desse alvéolo. Da onde está vindo esse líquido? Está vindo da inflamação que a gente tinha discutido lá, da fase exudativa, da fase, né, do edema. Então é um alvéolo que está cheio de água dentro. O surfactante está aguado, foi lavado. Na hora que uma parede encostar na outra, vai grudar. A água tem aquela característica dela de ter a tensão superficial. Então, quer dizer, a água vai grudar com água. Na hora que essa parede ameaçar encostar, a água já vai terminar de fazer o serviço. Você vai ter alvéolos que estarão atelectasiados. Nome difícil. Mas é um alvéolo que vai se fechar nele mesmo. Vai se grudar e vai se fechar. Além disso, e junto disso, em volta do alvéolo você vai ter líquido. E em volta, com esse líquido em volta, esse líquido em volta vai colapsar e vai apertar mais ainda o alvéolo. Você vai ter uma atelectasia, então, é o alvéolo se fechando nele mesmo. E você vai ter também uma consolidação alveolar. Qual é a diferença? Na imagem você vai ver a mesma coisa. Você vai ver um branco grande.
Só que uma atelectasia é o alvéolo se fechando nele mesmo. E na consolidação, você vai ter líquido em volta do alvéolo fechando ele. É como se a atelectasia fosse uma bexiga cheia de água e a consolidação fosse uma bexiga dentro da piscina. É um pouquinho diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. A bexiga vai estar toda fechada, cheia de água. Tranquilo? Deu para entender esses dois mecanismos de lesão? Eu acho que a diferença de atelectasia para consolidação, eu demorei uns 5, 6 anos depois de formado para tentar entender o que era. Todo mundo na faculdade sempre fala, é uma atelectasia, uma consolidação. Na boa, você não vai conseguir descobrir se é uma atelectasia ou uma consolidação apenas nessa imagem. O que daria para você entender é que uma atelectasia é como se fosse um alvéolo se fechando, então às vezes ele puxa o que está ao redor para ele. Enquanto que a consolidação é só você encher tudo de água. Professor, Oi. e nessa questão aí, qual é a ação que o surfactante sintético vai ter? Nesse caso, nenhuma. Porque esse alvéolo está totalmente fechado. E o mais importante, em volta está cheio de líquido. Então, por mais que você coloque um surfactante sintético, ele não vai chegar lá. E dessa vez, a gente está falando que. Deixa eu voltar uma fotinha aqui. Mas foi uma ótima pergunta, Fran. A gente está falando de um líquido quer dizer, você está falando de um alvéolo que está totalmente destruído. Pensando num vírus, numa infecção, algum problema, numa pneumonia, você vai ter um alvéolo que está todo machucado. Machucado significa que o pneumócito tipo 1, que é o estrutural, tá? É o que faz a parede, vai estar machucado. E o pneumócito tipo 1 não se reproduz. Ou seja, você vai morrer com o pulmão que você nasceu. O pneumócito tipo 1 vai sendo aos poucos substituído por fibrina. Além do pneumócito tipo 1, você tem o pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 2 é o que fabrica surfactante. O pneumócito tipo 2 se reproduz. Você vai ter um alvéolo cheio de líquido que vai destruir os dois pneumócitos. Então, o surfactante, além de não estar sendo produzido, o que está sendo produzido vai estar sendo inativado. Nesse caso, por ser um adulto, não é uma prioridade você oferecer surfactante exógeno. Quer dizer, não vai ter tanto benefício você jogar surfactante ali dentro. Porque, de novo, na hora que o surfactante tocar ali dentro, ele vai ser desativado. É como se você estivesse jogando farinha de trigo que abre ali ou como é que chama? Maisena. Se você estivesse jogando maisena para abrir a bexiga, mas na água, então vai dar na mesma. O principal problema daí, nesse caso, é tirar essa água daí. E o pneumócito tipo 2 até pode estar ali produzindo alguns surfactantes, só que realmente não vai funcionar muito bem. Consegui responder, Fran? Assim, Você vai ter alvéolos. Oi, Sté, pode falar. E como eu também consigo saber se uma atelectasia ela é reversível ou é irreversível? Teoricamente, a partir do momento que esse alvéolo se colapsou, o que vai definir se é reversível ou irreversível é o quanto esse alvéolo vai se grudar e se fechar. Talvez realmente ele nunca mais possa ser aberto. Porque vai consolidar, porque vai formar um carocinho ali em cima, porque vai fechar ali dali para baixo, ou seja, vai fechar a bexiga e vai destruir a boquinha dela. Pronto, o ar nunca mais vai entrar ali. Mas, teoricamente, a maior parte deles vai ser reversível. Pensando independente do motivo, tá? A atelectasia, a forma mais comum é realmente edema pulmonar. Então, a maior parte delas é reversível, sim. Você só precisa colocar um pouquinho de pressão para abrir essa atelectasia. Só que pensa agora nesses dois alvéolinhos, tipo um aberto e um fechado, tá? É que eu estou simplificando muito, mas seria tipo
milhares fechados dentro de um lobo e milhares abertos no lobo do lado. Na hora que eu colocar uma pressão para tentar abrir essa atelectasia e empurrar essa consolidação, concorda comigo que o ar não vai entrar nesse alvéolo que está fechado? O ar vai entrar onde é mais fácil dele entrar, e é no alvéolo que está funcionando muito bem. Conseguiu entender essa parte? Tipo, você tem duas bexigas, uma está cheia de água e uma está normal. Na hora que você for assoprar, o ar vai entrar mais facilmente na que está normal. O ar não vai nem entrar na que está fechada. Ah, mas e se eu assoprar com muita força? O ar vai entrar com muita força no que está normal. E se eu colocar todo o ar que eu tenho dentro do meu pulmão e assoprar mais e mais e mais? Você vai estourar o alvéolo, o pulmão que está saudável. Mas o ar não vai entrar na que está fechada. Oi, Sté. Então, aí que fica mais complicado, né? Porque eu não posso colocar pressão de uma vez, senão eu vou estragar o que tá bom e o que tá ruim vai continuar. Então, tipo, não vai. Esse é o ponto. Porque a gente está falando de um pulmão que está o quê? 20, 30% machucado. Isso eu estou falando de um pulmão que está 80, 90% machucado. A questão é, o que sobrou, eu estou colocando muita pressão. Então não é só colocar pressão ali dentro. Não esquece, é uma bexiga. Uma bexiga está cheia de água, uma bexiga não está com água. A pressão é a mesma, não tem como você ventilar apenas o alvéolo que está fechado. Não dá. Não tem como você direcionar apenas para um alvéolo, porque um alvéolo é muito pequeno e você tem milhares de alvéolos. Então, não dá. Milhares não, milhões mesmo. Então, não dá. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar distribuir a pressão por igual, ao ponto de tentar abrir o que está fechado e não explodir o que está aberto. Uma ideia. Só que como fazer isso? É o que eu vou conversar agora com vocês. E talvez a gente não consiga terminar hoje. Se a gente não terminar hoje, a gente faz mais uma segunda aula só sobre isso. Não se preocupem. Quer dizer, desculpa, mas eu não quero também forçar demais que vocês vejam tudo sem entender. Só que eu tenho um alvéolo agora que está muito fechado e um que está super aberto. Se eu colocar pressão, eu vou explodir um e não vou abrir o outro. Quer ver como funciona isso? Lembra dessa imagem aqui? Esse daqui é um pulmão saudável. Verde é a parte que está fechada, azul é a parte que está abrindo. É um pulmão saudável. Tá? Um pulmão com SARA, ele fica assim. Aumentou muito a área verde, diminuiu muito a área azul. A área azul é a área que estava ventilando. E agora apareceu umas coisinhas novas aí, que são áreas vermelhas. O que são áreas vermelhas? São áreas que já estão cheias de ar e estão quase explodindo. São áreas hiperdistendidas. Então, para você entender aquela primeira imagem, é no final da inspiração, ou seja, o paciente acabou de inspirar. É um paciente que agora sim está entubado, tá? É um paciente que eu acabei de colocar pressão positiva ali dentro. O ar acabou de entrar ali dentro. O ar não está indo para a parte verde, porque a parte verde está cheia de água. O ar está indo para a parte azul. Só que agora a parte azul não consegue comportar todo esse ar. Está abrindo muito os alvéolos que sobraram. Então agora você tem áreas de hiperdistensão alveolar em vermelho. Deu para entender, meninas? Pessoal, vocês estão bem? Sim. Sim. Deu para entender o tamanho do problema? Boa. Então a dificuldade é como ventilar bem os dois. Quer dizer, abrir a área verde e não explodir a área vermelha. Tá.
Antes, eu tenho mais um problema para trazer para vocês. Mais um, lógico. Você tem um pulmão que metade está fechado. Beleza. Metade já não está ventilando, mas está perfundindo. Ventila, mas não perfunde. Qual o nome? Nome meio... Espaço morto? Isso, é aumento do espaço morto, tá? Espaço morto igual nariz. Meu nariz ventila, mas ele não perfunde, ele não faz troca gasosa. É igualzinho essa parte do pulmão. Ventila, aliás, não ventila, mas perfunde. E aí, Sté? Espaço morto? Qual o nome do outro? É o shunt? É o shunt. Sim. Eu não ventilo, mas eu perfundo. A parte verde, ela tá perfundindo, ela não tá ventilando. A parte vermelha tá ventilando demais. Pra caramba, tá até vermelhinha lá, ó. Isso é bom? Não. Primeiro porque vai estourar. Fácil de imaginar que vai estourar um alvéolo que está insuflado demais. Segundo problema. Entre os alvéolos você tem capilar. Capilar que está levando sangue para fazer a troca gasosa. Se você distende demais os capilares, os alvéolos, eles esmagam os capilares. Numa foto, para valer, é isso daqui, ó. A L ali é alvéolo, tá? O alvéolo, ó, ele é pretinho, e em volta dele é branquinho, que é a parede do alvéolo, e na parede do alvéolo você tem capilares. Aqueles buraquinhos pretos são capilares, é por onde passa sangue. Se você distender demais os alvéolos, colocando ar demais dentro dele, ele vai esmagar os capilares. Agora sim, eu ventilo, mas não perfundo. Não perfundo porque a pressão do ar está esmagando. É você insuflar duas bexigas e com uma mangueirinha bem fininha no meio. Agora você ventila, mas não perfunde. Agora você tem aumento do espaço morto e aumento do shunt. Vamos entender isso. Eu tenho um pulmão que está metade fechado, cheio de líquido, cheio de edema, todo atlectasiado, com alvéolos colapsados. O que está sobrando, se eu colocar pressão demais, o capilar não vai nem funcionar. Então, quer dizer, metade está cheio de líquido, o ar não entra. A outra metade está entrando o ar, mas o sangue agora não entra para fazer a perfusão. Praticamente eu estraguei o pulmão inteiro. E é por isso que a ventilação mecânica sempre vai ser lesiva, sempre vai machucar. E o que a gente vai tentar é não machucar demais. E para arredondar de vez esse problema, eu tenho a seguinte situação. Esse daqui é um alvéolo que funciona, que está bem do lado de um alvéolo que não funciona, que está todo fechado. Muitas partes do pulmão, esses dois estarão um do lado do outro. Então, um alvéolinho fechadinho, do lado de um alvéolo que está funcionando bem. E eles compartilham, muitas vezes, a mesma parede. Eles compartilham estruturas parecidas. O que significa que, às vezes, esse alvéolo vai se estender, mas quando chegar essa parte aqui, ele não vai conseguir puxar, porque está cheio de líquido. E ele vai forçar, mas não vai conseguir ir bem. Forçar, mas não vai conseguir ir bem. Imagina, uma bexiga grudada em outra, que não expande, que não estica, que não faz aquilo que uma bexiga faz. Aí você faz isso uma, duas... Quanto de frequência respiratória? Umas 16 vezes por minuto? Não, uma pessoa com falta de ar, ela está respirando muito mais. Uma pessoa que acabou de ser entubada, a gente coloca uma frequência aí de 18, de 20. Então, 20 vezes, 25 vezes, 30 vezes por minuto, você vai ter um alvéolo raspando no outro. Você vai ter um alvéolo se esfregando no outro. Acho que fica fácil de imaginar também que de tanto ficar raspando uma parede, uma bexiga na outra,
pode estourar. E provavelmente vai estourar. Tranquilo, pessoal? Deu para entender até aqui? Tá fazendo sentido? Uma recapitulação, ó. Você vai ter áreas de colapso pulmonar, com atelectasia, com colapso. Você vai ter áreas de shunt. Você vai ter áreas super distendidas, que vão apertar os capilares. Você vai ter aumento do espaço morto. Você vai ter o esfregamento ali entre uma parede e outra. E tudo isso vai se repetir todas as vezes que o ar entrar, todas as vezes que o ar sair, por 1 minuto, por 1 hora, por um dia inteiro. Quantas vezes por minuto a gente respira? Quantas vezes por dia? Deu para entender? Pensando numa frequência respiratória aí de 12, 14, a gente está falando de 20.000 vezes por minuto, por dia, perdão. 20.000 vezes por dia você está batendo o martelo na ponta do dedo, que, nesse caso, já está inflamado, já está sensível, já está machucado. Quanto mais você bate, pior vai ficando. Fechou? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Eu vou dar mais um passinho. E aí eu acho que eu já vou encerrar a aula, porque senão vocês não vão ficar com muita coisa para vocês aprenderem hoje. Mas o passinho que eu vou dar agora é o mais importante. Porque, tá, eu tenho um alvéolo ruim, eu tenho um alvéolo bom, eu tenho toda uma inflamação, e nesse ponto eu não estou nem considerando o que aconteceu com o paciente. Porque se foi um paciente que teve COVID, ok, é só resolver o COVID que tá tudo certo. Só que se for um paciente que pegou fogo, teve um acidente que 80% do corpo dele pegou fogo com, não sei, com água fervendo. Você tem um paciente politrauma, que caiu do 5º andar e quebrou vários ossos. Você tem várias situações que isso pode acontecer. A gente está falando de um pulmão exclusivamente, mas eu não estou trazendo o restante do paciente junto. Agora, vamos trazer isso para um caso real? Pode ser um COVID. Poxa, paciente com COVID, a gente teve de balde. Paciente com COVID idoso, pacientes com COVID idosos com diabetes, hipertensão e obesos. Pacientes com tudo isso e que fumam. Nossa, é raro? Não é nem um pouquinho raro. Nem um pouquinho. Com certeza, hoje na rua, saindo para votar, vocês encontraram algum paciente idoso com hipertensão e diabetes que fuma. Ele só talvez não tenha pego o Covid. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe um contexto em volta de um alvéolo que não abre perto de um alvéolo que abre. E a gente tem que tentar proteger esse pulmão. Pensa na ventilação mecânica como uma ponte para chegar onde você quer. Não vamos fazer pausa, não. Uma ponte para chegar onde você quer. Ou seja, para curar esse paciente. Um paciente com Covid, depois de 7, 10 dias, ele vai começar a melhorar. Pum! Melhorou, a gente tira a ventilação mecânica. Um paciente que, sei lá, pegou fogo, depois que a gente conseguir estabilizar a parte das queimaduras, a gente consegue recuperar. Um paciente politrauma, depois de um tempo, os ossos vão começar a cicatrizar e aí as coisas vão começar a encaminhar bem. Resumindo, a gente precisa ganhar tempo com esse nosso paciente. É para isso que serve uma ventilação mecânica, para não deixar a pessoa morrer de cansaço de falta de ar.
serve para a pessoa descansar na nossa mão enquanto o corpo dela faz o restante. Então, a gente vai assumir a função pulmonar da pessoa, tá? Principalmente, de novo, nos primeiros 7 dias, que é onde está tudo acontecendo, onde está tudo inflamado, e aonde eu não posso ficar machucando mais ainda essa situação. Porque quanto mais eu machucar, mais inflamação eu vou ter, pior vai ser todo o restante, tá bom? Então, para ventilar esses pacientes, foram feitos milhares de estudos há muitos anos. Eu acho que o primeiro é de 63, se eu não me engano, tá? Mas para tentar encontrar o que é melhor, sabe? Tipo, vamos fazer isso ou aquilo? Ah, não sei, vamos comparar e vamos ver no que dá. Ah, a X foi melhor do que Y. Não vamos fazer mais Y, só faz X. E aí foi se desenvolvendo uma ideia do que era melhor e o que não era tão bom assim. Para a gente tentar descobrir como ventilar esses pacientes de uma forma que a gente não machucasse tanto. E, poxa, a gente está falando o quê? De 60 anos de pesquisa? Não é tanto tempo assim. Pô, 60 anos não é tanto tempo de tecnologia, de pesquisa e tudo mais. Mas tem algumas respostas que a gente já foi encontrando com o tempo. De uma forma resumida, é isso daqui. Volumes correntes baixos, baixas pressões e baixas frequências respiratórias. São esses pontos que a gente vai começar a discutir, tá? Mas o que significa? Significa que eu não vou colocar um volume muito grande numa bexiga que não aguenta. Eu não vou pressurizar muito uma bexiga que vai estourar. E eu não vou ficar insuflando e murchando uma bexiga 40 vezes por minuto. Porque quanto mais eu fizer isso, mais fácil ela vai explodir. É simples assim, tá? Mas a partir daí veio algumas ideias do que a gente poderia fazer ou não. Para começar, eu vou falar pelo volume corrente, que é o mais difícil e é onde gera mais complicação e dor de cabeça, mas talvez seja o mais simples de entender. E é simples. Volume corrente é a quantidade de ar que entra e sai do seu pulmão. Lembrando que é um pulmão que está metade fechado. Então, a gente não está falando de um pulmão de ar que vai entrar no pulmão saudável. Por exemplo, eu colocar 400 ml nesse pulmão, os 400 ml vão ocupar. Quer dizer, imagina que esse pulmão está saudável, tá? 400 ml vão se distribuir pelo pulmão inteiro. Metade desse pulmão agora ficando cheio de líquido, os 400 ml vão ficar só na parte que está conseguindo entrar. Ou seja, vai fazer uma pressão maior para entrar. É aquele conceito ali de hiperdistensão alveolar, tá? Agora, quantos ml eu posso pôr? A Fabiana, ela tem 1,47 m. Eu tenho 1,90 m. Para mim, dá 400, 500 ml vão entrar no meu pulmão e vão se distribuir de uma forma. Olha o meu tamanho, olha o tamanho do meu pulmão. Na Fabiana, não. O pulmão dela é bem menor que o meu. E os meus 400, 500 ml, se entrar no pulmão dela, vai ocupar o pulmão dela inteiro. Tem a ver com altura e tem a ver com sexo. Tem muito mais variáveis do que isso. Por exemplo, se você for negro, o seu pulmão tende a ser um pouco maior. Se você for branco, o seu pulmão tende a ser um pouco menor. Oriental, menor ainda. Mas aí entra muita variável, e aí às vezes eu olho para você e falo, você é pardo. Mas você é um pardo 80% negro? Não sei. Começou a dar muita nó, muita volta. Então, para facilitar, a gente só divide isso em altura e em sexo, homem e mulher. E a gente faz uma continha para tentar descobrir o seu volume corrente. É uma continha meio complexa. Quem é físio lida com essa continha de segunda a segunda.
Tem essa continha em calculadoras de celular e aplicativo e tudo mais. Tem na internet. Tem formas muito difíceis de fazer essa continha. Eu tenho uma versão bem mais mastigadinha dessa conta toda, que funciona, podem confiar. É a mesma, eu só dei uma mexida lá na matemática dela. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. E aí, se eu tiver, eu já deixo com vocês. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Eu interrompo, meninas. Vocês não estão... Então tá. Eu me sinto mais confortável quando vocês têm dúvidas assim, que vocês vão me chamando toda hora. Só tô pegando uma aula aqui para mostrar a conta doida, tá? Mas basicamente é um volume corrente ajustado pela sua altura. E aí a gente vai descobrir sua altura, seu peso real, o tamanho do seu pulmão, e do tamanho do seu pulmão a gente faz umas continhas, que é basicamente multiplicar por 6 para ventilar 6 ml por quilo do peso predito. Não é de quilo do peso real. Porque, teoricamente, um homem de 1,60 m que pese 200 quilos tem o mesmo pulmão de um paciente da mesma altura, mas com a metade do peso. Quer dizer, seu pulmão não aumenta de tamanho só porque você comeu uma pizza. Seu pulmão vai continuar do mesmo tamanho, independente do quanto você pesa. Se você comeu pastel, automaticamente seu pulmão vai continuar igual. Se você comeu muitos pastéis, seu pulmão vai continuar igual. Tô procurando esse monte de aula aqui, tá? Pera aí. Não vou procurar muito, senão vai deixar vocês doidinhos. Tá aí. Não desiste de mim ainda não. Achei. Blá, blá, blá. Essa fórmula aí de baixo, ó. Homens, 50 a mais, blá, 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 blá. Aí o que que eu fiz? Eu peguei essa conta, eu só tirei esses parênteses, porque como da área da saúde, parênteses numa conta para mim é uma coisa que não faz muito sentido. Aí eu mastiguei e fiz assim, ó. Ficou a altura em centímetros menos esse número, 152,4, dá Enter, faz vezes 91,91, mais 50 se você for homem, e mais 45,5 se você for mulher. Isso vai te dar o seu peso ideal barra peso predito, que é o peso do seu pulmão. Aí a gente multiplica por 6 para saber o volume corrente ideal para cada paciente. Podem tirar print, podem tirar foto. Se vocês quiserem, eu mando lá no grupo agora, tá? Então a gente vai ventilar um pulmão de acordo com a quantidade de ar que cabe no pulmão. Ó que ideia! E da onde que veio essa ideia meio esquisita? Ela veio de um estudo que comparou ventilar os pacientes com 6 ml por quilo versus um que ventilava 12 ml por quilo. Vamos colocar num quadro real. É uma mulher de 1,50 m ventilar com 300 ou com 600 ml. Tá, só que 600 ml para entrar no pulmão desse, uma mulher que é bem menorzinha, pode entrar explodindo o pulmão, enquanto que 300 vai entrar com muito mais tranquilidade. E esse estudo mostrou isso daqui, ó. Na verdade, esse estudo não pôde nem ser concluído. Eles tiveram que encerrar o estudo antes da hora, porque o estudo estava matando muito mais gente do que estava previsto. Quem ventilava 12 ml por quilo estava morrendo muito mais do que quem ventilava 6 ml por quilo. E aí eles tiveram que cancelar o estudo, mas a gente descobriu uma coisa. Ventilar a 6 é melhor do que ventilar a 12. Alguns estudos depois disso tentaram encontrar um número padrão, um número muito bom, tipo
11 versus 6, 8 versus 6, 6 versus 4. E basicamente o resultado que eles encontraram é: quanto menor, melhor. Ou seja, 3 é melhor do que 6. 10 é pior do que 6. E por aí vai. Só que lógico, então ponha 1 ml por quilo. Pô, 1 ml por quilo você vai ventilar o quê? Nada. Você vai ventilar o tubo, o espaço até da traqueia. Tem uma quantidade mínima de ar que a gente tem que colocar dentro do pulmão do paciente. Para fixar um volume legal para vocês pensarem, entre 4 e 6 ml por quilo de peso predito. Faz a conta, encontra o peso predito, multiplica por 4 ou por 6 e você vai encontrar quantos ml você pode usar na ventilação mecânica desses pacientes. Tipo, 400 ml, 300, 200? Não sei, vamos ter que descobrir. Esse é um número mais ou menos bom. Para mulher gira em torno de 300, para homem gira em torno de 400. Principalmente porque homens normalmente são maiores do que as mulheres. Mas é isso. Quanto maior o volume corrente, maior a chance de você prejudicar o paciente. Pacientes que ventilam com volumes correntes mais altos morrem mais. Ponto. Foi isso. E é um estudo dos anos 2000, não é tão antigo, quer dizer, 22 anos, é antigo pra caramba, mas não é tão antigo assim. Pessoal, fez sentido isso? Primeiro passo para uma ventilação mecânica protetora, em qualquer lugar que vocês forem assistir aula, curso, palestra, PDF, qualquer coisa, vocês vão encontrar algum comentário falando volume corrente é de 6 ml por quilo. Deu para entender? Vocês estão quietinhos demais, eu fico preocupado. Bom, tá indo. Conseguindo entender. Fechou. Eu vou fazer assim, ó. A gente encerra essa aula aqui. Deixa eu só mostrar essa conta para vocês na prática, só para a gente fazer um exemplo, tá? Aguenta aí. Espera aí. Por exemplo, eu. Tá? Vocês estão vendo meu Word? Sim. Sim? Eu tenho 1,90 m. 1,90 m é 1,9 metros, tá? Ou 190 centímetros. A conta é 190 menos 152,4. Vou pegar a minha calculadora aqui só para eu já ir fazendo junto, tá? Alguém tá com calculadora aí fácil? Eu 37,6. Você vai pegar 37,6. Essa é a conta mais fácil, gente, é sério. 37,6 vezes 0,91. Nossa, peraí. Pronto. Vai dar 34,21. 34,21 mais 50, porque eu sou homem, vai dar 84,5. Esse é meu peso predito. É o peso do meu pulmão. Se eu pegar 84,5 e multiplicar por 6, 84,5 vezes 6, vai dar 507. Esse é meu
volume corrente ideal. Ou seja, meu pulmão consegue funcionar bem com esse volume corrente. Só que se eu pegar 500 ml e colocar dentro de uma pessoa menor, eu posso explodir o pulmão dessa pessoa. Esse é o raciocínio, fechou? E aí a gente chega por hoje, porque senão é muita coisa. Essa é a parte difícil da ventilação mecânica protetora, mas lembrando da parte do volume corrente, que tem que ser de por volta de 6 ml por quilo do peso predito, só de saber isso, vocês vão conseguir acertar quase todas as perguntas que vão cair na vida de vocês em prova e tudo mais. É o primeiro passo, é o mais importante e também é onde as pessoas mais erram. Na prática, não em perguntas, na prática mesmo, na vida. Sabendo isso, eu garanto que vocês vão acertar muito mais do que errar, tá bom? Vou encerrando a gravação por aqui.